Você já parou para pensar por que sofremos tanto com coisas que estão fora do nosso controle? Como lidar com críticas, perdas, imprevistos ou até mesmo com a própria ansiedade do dia a dia? E se eu te dissesse que há mais de 2000 anos já existia uma filosofia prática que ensinava como viver com serenidade, coragem e propósito em meio ao caos da vida? Essa filosofia transformou guerreiros, imperadores, escravos, comerciantes e até pensadores modernos. Estamos falando do estoicismo, uma das escolas de pensamento mais poderosas e atuais que você pode conhecer. Hoje, você vai entender o que é o estoicismo, como ele surgiu e por que seus ensinamentos continuam mudando vidas até hoje. Se você aplicar pelo menos uma ideia do que vai ouvir neste vídeo, tenho certeza de que sua forma de enxergar a vida nunca mais será a mesma. Então, fica até o final porque você vai descobrir como essa filosofia pode ser o antídoto contra muitas das dores e angústias que enfrentamos na vida moderna. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia prática que nasceu na Grécia Antiga, mas que continua extremamente atual. Diferente de outras correntes filosóficas que se dedicavam apenas a debates intelectuais, os estoicos se preocupavam em viver a filosofia, transformando ideias em atitudes. De forma simples, o estoicismo ensina que a verdadeira felicidade não depende do que acontece ao nosso redor, mas da maneira como reagimos aos acontecimentos. Em outras palavras, não temos poder sobre tudo o que acontece, mas temos total poder sobre como respondemos a isso. Para os estoicos, o objetivo da vida é viver em harmonia com a natureza, desenvolver virtudes e encontrar paz interior, mesmo diante das adversidades. O estoicismo surgiu no século III a.C., em Atenas, fundado por Zenão de Cítio, um comerciante que perdeu tudo em um naufrágio. Após essa tragédia, ele começou a buscar sabedoria e inspiração em diferentes escolas filosóficas, até desenvolver um sistema próprio de pensamento. O nome estoicismo vem de stoa poikile, que significa pórtico pintado, um espaço público em Atenas onde Zenão dava suas aulas. Diferente das escolas elitistas, o estoicismo sempre foi voltado para pessoas comuns, soldados, trabalhadores, escravos e até governantes. Com o tempo, essa filosofia se espalhou por toda a Grécia e depois ganhou enorme força em Roma. Foi lá que surgiram alguns dos maiores nomes do estoicismo. Sêneca, o filósofo e conselheiro do imperador Nero. Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre da filosofia. Marco Aurélio, o imperador romano que governava com base nos princípios estoicos e escreveu o famoso livro Meditações. Esses três pensadores ajudaram a consolidar o estoicismo como uma filosofia prática para qualquer pessoa, independentemente de sua posição social. O estoicismo pode ser resumido em alguns pilares fundamentais. Vamos explorar os principais. 1. A distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa talvez seja a ideia mais conhecida e mais prática do estoicismo. Epicteto dizia: algumas coisas estão em nosso poder, outras não. O que está sob nosso controle? Nossas opiniões, desejos, atitudes e escolhas. O que não está sob nosso controle? O comportamento dos outros, o clima, a política, a economia, a morte. Segundo os estoicos, gastar energia com aquilo que não depende de nós é a principal fonte de sofrimento humano. A sabedoria está em focar no que podemos controlar e aceitar com serenidade o que não podemos mudar. 2. A vida guiada pela virtude. Para os estoicos, a verdadeira riqueza não está em bens materiais ou prazeres passageiros, mas em viver de forma virtuosa. As 4 virtudes cardeais do estoicismo são: sabedoria, distinguir o que é certo e errado; coragem, enfrentar dificuldades com firmeza; justiça, agir de forma correta em relação aos outros; temperança, ter equilíbrio e moderação. Viver de acordo com a virtude era, para os estoicos, o único caminho para a verdadeira felicidade. 3. O controle das paixões e emoções. Os estoicos não pregavam a eliminação das emoções, mas o domínio delas. Eles chamavam de paixões os sentimentos descontrolados que nos levam ao sofrimento. Por exemplo, sentir raiva é natural, mas deixar que a raiva controle nossas atitudes é prejudicial. O mesmo vale para medo, inveja ou apego excessivo. O ideal estoico é responder à vida com razão e serenidade,
em vez de reagir impulsivamente. 4. A prática da morte. Memento mori. Um dos exercícios mais impactantes do estoicismo é o memento mori, expressão em latim que significa lembre-se de que vai morrer. Pode parecer sombrio, mas os estoicos viam essa prática como libertadora. Pensar na morte nos lembra de valorizar o presente, viver com propósito e não perder tempo com futilidades. 5. A aceitação do destino. Amor fati. Outra ideia central é o amor fati, o amor ao destino. Isso significa não apenas aceitar o que acontece, mas abraçar a vida como ela é, inclusive com suas dificuldades. Para os estoicos, cada evento, por mais doloroso que pareça, faz parte de uma ordem maior do universo. Amar o destino é aprender a ver sentido até nas adversidades. Agora que entendemos os fundamentos, vamos ver como aplicar o estoicismo no dia a dia. 1. Diante de uma crítica, pergunte-se: está sob meu controle? Posso aprender algo com isso? Se sim, ótimo. Se não, não desperdice energia. 2. Diante de uma perda, lembre-se: nada é permanente. O apego é uma das maiores fontes de sofrimento. Valorize enquanto tem, mas saiba desapegar. 3. Diante do medo, enfrente a realidade. Muitas vezes, sofremos mais pela imaginação do que pelo fato em si. Como dizia Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. 4. Diante da raiva, respire, reflita e escolha agir com sabedoria. O estoico não é um escravo de suas emoções. 5. Na vida diária, pratique a gratidão. Reflita todas as manhãs: o que está sob meu controle hoje? E todas as noites: vivi de acordo com a virtude? O estoicismo influenciou profundamente não apenas a filosofia, mas também a política, a ética e até a espiritualidade ocidental. Muitos pensadores cristãos foram influenciados por ideias estoicas, especialmente sobre virtude, domínio das paixões e aceitação do destino. Na modernidade, o estoicismo serviu de inspiração para práticas psicológicas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que também ensina a mudar nossos pensamentos para mudar nossas emoções e atitudes. E hoje, em plena era da ansiedade, da comparação nas redes sociais e da busca incessante por prazer, o estoicismo se apresenta como uma filosofia extremamente prática para encontrar equilíbrio e serenidade. A seguir, algumas grandes lições dos filósofos estoicos. Sêneca nos ensina sobre o valor do tempo. Não devemos desperdiçar a vida com preocupações inúteis. Epicteto nos lembra da distinção entre o que está e o que não está em nosso poder. Marco Aurélio, em suas Meditações, mostra como até mesmo um imperador precisava treinar a mente para manter a serenidade. Essas lições, escritas há séculos, ainda falam diretamente aos nossos desafios atuais. E por que o estoicismo continua tão atual? Vivemos em uma sociedade que valoriza a pressa, o consumo e o controle sobre tudo. Mas a verdade é que nunca tivemos tanto estresse, ansiedade e sensação de vazio. O estoicismo nos oferece justamente o contrário: uma vida mais simples, mais consciente e mais alinhada com o que realmente importa. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade está dentro de nós, que não precisamos ser reféns de circunstâncias, opiniões ou desejos descontrolados, e que podemos encontrar serenidade em qualquer situação, desde que cultivemos virtude, razão e aceitação. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é uma ferramenta prática para viver melhor hoje. Quando você entende que só controla suas atitudes, que a virtude é o maior bem, que a morte é parte natural da vida e que deve amar o destino como ele é, você descobre um poder imenso. O poder de viver em paz, independentemente do caos externo. E talvez esse seja o maior segredo do estoicismo. Não é o mundo que precisa mudar para que você seja feliz. É você que precisa mudar a forma de ver o mundo. Então, antes de sair desse vídeo, reflita e responda nos comentários. O que você está tentando controlar, mas não depende de você? E o que já está sob seu poder, mas você ainda não está praticando? A resposta para essas perguntas pode ser o primeiro passo para transformar sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para curtir, compartilhar
e se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo reflexões que podem realmente mudar sua forma de viver. E lembre-se, como diria Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará a força.